E voltando pro pãozinho aí, né? Você falou a respeito de que pode comer pão, pode comer pão de forma. Aí eu lembrei de outro dia que eu estava conversando com minha mãe, né? Vamos lá, é coisa Uhum. assim de. Eu não sou especialista, né? Eu sou ignorante. No caso, eu olho pro pão de forma, né? O normal, não sei como é que chama, e o integral. Eu pego lá, viro nas recomendações lá atrás, tem aquela tabela nutricional, Sim. né? Aí tem um lá que, sei lá, eu não lembro, vou botar aqui, 26% de carboidrato, Uhum. o outro 24%. Por causa de 2% eu vou comer o pão integral? Tem diferença mesmo isso na prática? 2% só? O 2 pão, gramas, quer dizer? o pão integral, o que que ele tem mais do que o pão de forma normal? Ele tem mais fibra. É para ele ter mais fibra. Outra coisa é ter cuidado para não ser enganado, porque tem muitos pães aí no mercado que não são nada integrais. Então, primeira coisa, olhei no rótulo, ensinando a diferenciar um do outro. O primeiro ingrediente, ele tem que ter lá a palavra integral. Se ele é feito de trigo, vai estar farinha de trigo Sim. integral. O segundo ingrediente pode até ser farinha de trigo enriquecida, não importa, mas o primeiro tem que ser integral. Tem alguns que vão estar escritos farinha de trigo enriquecida com ferro. O nosso trigo, né, aqui no Brasil, ele já é enriquecido com ferro por conta da questão da anemia. Então, o nosso trigo já tem ferro. Então, é um falso integral, não tem nada de integral ali, tem que estar escrito farinha de trigo integral. Para pacientes que têm mais fome, para pacientes que são diabéticos, por exemplo, quando eu tenho alimentos com mais fibra, é mais vantajoso, porque eu demoro a sentir fome, né? Para pacientes que têm dificuldade de ir ao banheiro, que tem intestino preso, se eu tenho mais fibra, melhor também. Então, a maior diferença seria em relação a isso, a quantidade de fibra. Então, o integral é melhor para quem é diabético, para quem está numa dieta de emagrecimento para saciar um pouco mais, para quem tem o intestino preso, aí realmente ele faz diferença. Só para ver se eu entendi bem aqui, no caso, o que tem mais ferro não é integral. Não, não que o que tem mais ferro, é porque tem farinha de trigo enriquecida com ferro é farinha de trigo normal. Então, às vezes a pessoa lê esse nome bonito, né? Nossa, farinha de trigo enriquecida com ferro. Esse é bom, é integral também, não. Então, tem uns falsos integrais que são feitos com essa farinha, que é a farinha de trigo comum, a farinha branca. E aí eles dão um jeitinho lá, deixa ele mais escurinho e joga no mercado como se fosse integral, mas não é. Aí, outro ponto que você pode observar, além da tabela com os ingredientes, então, ser isso, e olhar a quantidade de fibra, que a quantidade de fibra do integral é maior do que do branco.